Eu sou a favor de certas regulações que me parecem óbvias. É claro que se deveria decidir que o político não pode ser dono de meio de comunicação, se deveria decidir que não se pode ter todos os meios de comunicação numa mesma cidade, até aí tudo bem. Agora é que sempre que se fala em regulação, no fundo, parece que tem por trás aquele desejo, sim, não confessado, de interferir no conteúdo. Aquela vontadezinha de dizer o que pode e não pode no conteúdo. É claro que os meios de comunicação são os maiores censores. Quem trabalha nisso sabe que a qualquer momento pode receber o seguinte recado: isto não sai. Se vocês querem, eu conto uma anedota para vocês. Eu fui correspondente da Zero Hora em Paris e todo mundo queria fazer uma matéria sobre os filhos adotados de um jornalista chamado Milton Bly. Paulo Henrique Amorim deve conhecer. Milton Bly trabalha, acho que para a Jovem Pan, era da Rádio França Internacional, e brasileiro, morando em Paris há muito tempo, casou com a enteada do Pablo Picasso, chamada Cati, filha da última mulher do Pablo Picasso. E adotaram umas crianças lá de São Paulo, ali do aeroporto de Cumbicas. Adotaram umas crianças dali, e essas crianças vão herdar uma enormidade de dinheiro do Picasso. Todo mundo queria fazer essa matéria. Ninguém fazia porque o Milton não queria que fizesse, porque ele dizia, por um lado, que ele ia ficar exposto, as crianças poderiam ser sequestradas, e os outros diziam que ele não queria que falasse daquilo porque ia ficar evidente que ele tinha, era a expressão que se usava, que ele tinha dado um braguetaço. Ele tinha casado lá com a moça que era rica e, portanto, ele não queria que falassem isso. E toda vez que alguém tentava fazer, não dava. Eu fiz a matéria, e era para a Zero Hora, eu trabalhava na Zero Hora na época. Estava diagramada a matéria, não saiu. O Milton ligou para alguém da direção da RBS e no outro dia eu recebi o recado: não sai. Eu fui trabalhar na Isto É, levei a matéria para Isto É. Também não saiu. Finalmente, a Annie Bourrier, que era correspondente há mais tempo lá e que era inimiga do Milton e tal, e que até tinha sido uma das minhas fontes, fez a matéria. Saiu. Ela tomou um processo e foi condenada. Então, é com vocês, juízes, que a condenaram. Por que ela foi condenada? Isso eu não sei. O que eu sei é o seguinte, é que há uma vontade incrível de controlar conteúdo. E, olhem, é bem intrincado esse negócio do poder econômico, porque, por exemplo, no Brasil, quase sempre o maior patrocinador de tudo é o Estado. Aqui no Rio Grande do Sul é o Estado o maior patrocinador a maior parte do tempo. E o Estado é tão controlador, tão censor, tão capaz de meter o bedelho como qualquer empresa privada. Todos querem. Quem paga a conta, cobra. Sempre cobra. E o Estado cobra como qualquer outro. Então, o fato de ter sido eleito democraticamente não faz ninguém menos controlador. Agora, dificilmente nós vamos resolver por esse caminho, que no fundo é um atalho, que é o caminho do excesso de regulamentação. Nós vamos resolver por um caminho longo, que passa por isso que nós estamos fazendo aqui. Crítica permanente, sem trégua, discussão, educação, escolas, combate em todos os lugares possíveis. E, claro, alguma regulamentação, que evite, por exemplo, o monopólio. Agora, também não podemos subestimar a existência de uma nova realidade, que é a internet. Porque hoje, no fundo, cada um é dono de um meio de comunicação. Deve ter gente tweetando aí. É Twitter, é Facebook. Pode ser que a gente subestime dizendo: ah, mas isso é tão pequenininho perto do poder da Veja. Pois é, mas essas redes sociais estão ajudando a derrubar ditador no mundo árabe. Será que elas não funcionam aqui? Será realmente que elas são tão fraquinhas assim? Será que quando se tem algo a dizer, porque vocês sabem que na internet normalmente não se tem nada a dizer, mas quando se tem algo a dizer, será que não surte efeito? Será que não tem contrapoder? Porque, por exemplo, o blog do Paulo Henrique Amorim é um blog que tem poder. Agora, vocês podem dizer: ah, bom, mas também ele é uma celebridade da televisão, isso ajuda. Claro, mas monopólio mesmo é uma palavra forte hoje, levando-se em consideração
a existência da internet. Aqui em Porto Alegre, por exemplo, se fala em monopólio. Volta e meia eu encontro um estudante mais afoito, e quando se é jovem se tem esse direito, dizendo: precisamos combater o monopólio da RBS. Bom, eu acho que, por exemplo, a Record RS faz muito bem esse papel, e a Band faz bem esse papel, e a Pampa. Eu tendo a dizer assim, não tem monopólio no Rio Grande do Sul. Ah, tem audiência demais da RBS? Sem dúvida nenhuma. Tem que olhar menos a RBS e mais a Record RS. Mas não dá para falar que tem monopólio. E tem mais um problema, que é o seguinte, por exemplo, o que a gente faz com as escolhas do pessoal? Porque, por exemplo, dá para olhar a TV Câmara, dá para olhar a TV Senado, dá para olhar a TV Educativa. A ditadura parece que nem queria que entrasse o controle remoto, porque as pessoas iam trocar de canal, não iam olhar mais a Globo. Entrou o controle remoto. E por que cargas d'água eles ficam no mesmo lugar? O controle remoto deve ser o aparelho mais inútil da história, porque as taxas de audiência mostram que, os índices de audiência mostram que o pessoal, no fundo, não muda muito. Fica todo mundo nos mesmos canais. Então, como dizia Humberto Eco, houve uma época em que, para fazer uma revolução, precisava tomar o Palácio de Inverno. E estava feito. Depois precisava tomar a estação de televisão, a emissora de televisão. E hoje é um pouquinho mais complicado. Precisa tomar o sofá de cada casa, porque senão as pessoas vão lá e voltam a olhar a mesma coisa. Então é uma reflexão assim descosturada sobre, digamos assim, essa certeza de que nós precisamos fazer alguma coisa, de que precisa mudar, de que não está bom assim, mas também, por outro lado, sobre um pouco de caldo de galinha, assim, de cautela, e também de cada um olhar para os seus próprios problemas, porque o Brasil está precisando de transparência em todos os setores, está precisando que cada um aceite um pouco mais de controle, está precisando que cada um aceite um pouco mais de, digamos assim, de redução das suas possibilidades. Eu, por exemplo, se tivesse algum poder, e se algum dia, por exemplo, me derem algum poder, o que eu duvido totalmente, eu começaria por uma medida que eu chamaria de uma medida, vamos dizer assim, uma medida estética. Eu começaria eliminando as togas. Aquele negócio de botar aquela capinha preta por cima dos ombros, assim, aquele negócio ali não dá respeitabilidade nenhuma, além de fazer com que os juízes fiquem com um ar de vampirinhos. Vampirinho de novela das 7. Então, e eliminaria também as expressões latinas. Faria todo mundo falar português. O que também é bom para os jornalistas, e que muitas vezes não conseguem. Então, com essas duas medidas, eu acho que a gente já avançaria um pouco. No sentido, claro, de ter mais liberdade de expressão, controle de mídia, capacidade de crítica, e de ter uma população mais participativa em tudo isso. Porque todas as medidas possíveis serão insuficientes enquanto a população não entrar no jogo, enquanto a população preferir passar a tarde de domingo olhando o Faustão, ou até mesmo o equivalente lá na nossa emissora, que também, não vou ficar falando mal só da Globo, também não é grande coisa. Ou que no domingo à noite o pessoal largue o Fantástico e olhe o Paulo Henrique Amorim, que é um dos poucos jornalistas críticos do país, já é um avanço, um passo pelo menos. Muito obrigado.